Boa noite, família vascaína. Estamos aqui para falar mais uma vez a respeito do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Hoje vou trazer informações para você sobre o jogo da Copinha, que os meninos representaram muito bem o Gigante da Colina. Vamos comentar o jogo para vocês. Vamos falar também um pouco a respeito de um assunto chato. A 77 volta a aparecer no nosso caminho. Vou trazer detalhes. E também vamos comentar a respeito do jogo de ontem contra o Bangu. Tivemos algumas coisas boas, outras coisas não tão boas assim. Roda a vinheta. Vamos lá, galera, desde já pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar aquele like, ajuda muito, conta muito pra gente, para eu poder continuar trazendo as informações para vocês, apurando sempre, trazendo notícias. Agradeço a força de todos. Agora vamos ao que interessa. Vamos falar a respeito do jogo da Copinha. O Vasco venceu por 5-3 o Flamengo de Guarulhos. Os meninos começaram tomando um susto no primeiro minuto de jogo. O Flamengo foi lá e fez 1-0, mas logo depois o Vasco virou o jogo, ampliou para 3-1 e voltou a tomar sustos. Em 5 minutos, o Flamengo empatou em 3-3. Mas o Vasco, com o nosso meia Zuccarello, que foi um excelente jogador no jogo de hoje, fez uma excelente jogada, já tinha marcado de pênalti o gol da virada, o segundo no caso, fez uma excelente jogada e cruzou para André fazer um golaço. A minha humilde opinião, vai ganhar o prêmio Denner da Copinha. É o gol mais bonito da Copinha, sem sombra de dúvidas. E também, no meu ponto de vista, o melhor jogo, mais disputado. Foi um jogo aguerrido, foi um jogo difícil, mas os meninos representaram bem a camisa pesada do Gigante da Colina. Mas, como no Vasco a gente sabe que há um tempo nem tudo são flores, temos notícias chatas para trazer a vocês também. Depois de um longo tempo sem aparecer, a 77 volta a entrar no caminho do Vasco no começo do ano de 2025. A empresa 777 contratou novos escritórios de advocacia no Brasil para questionar a isenção da átria indicada pela Associação Vascaína na Câmara de Arbitragem. Eles alegam que Ana Tereza Basílio atua profissionalmente com Paulo Salomão, esse que no caso é vice-presidente da equipe Clube de Regatas Vasco da Gama, um dos principais responsáveis pelas ações jurídicas que tiraram os americanos, do controle das SAFs do Vasco. Eles alegam, e eles destacam o fato de ambos terem atuado juntos em recuperações judiciais, assim como no caso das lojas americanas e também da Oi. Por quê? Ana Tereza é presidente da OAB do Rio de Janeiro e Paulo Salomão, vice-presidente do Vasco, é um de seus assessores. Então eles alegam que os dois possam estar trabalhando profissionalmente, para tirar os americanos do comando do Vasco. Mas, porém, todavia, como tudo vem sempre melhorando no Vasco, e eu acredito que esse ano vai ser ainda melhor do que o ano passado, que eu não esperava, sinceramente não esperava um meio de tabela, esperava brigar por zona de rebaixamento, enfim. É um ano que passou, vamos olhar para frente. Vamos falar a respeito do jogo do Bangu, porque apesar de ter sido um jogo com placar chato, que nem, poxa, a gente sabe da grandeza do clube, a gente quer a vitória em cima do Bangu, mas a gente tem algumas coisas boas a tirar desse jogo sim. Primeiro temos que destacar o goleiro Vitor Brasil. Ele fez uma excelente partida e segurou o placar de 0-0. Depois de um primeiro tempo não tão bom com a garotada, o Vasco pouco ofensivo, criando poucas oportunidades, sem dar um chute na direção do gol. No segundo tempo entraram jogadores que mudaram a história do jogo. São eles: Jair, Paulinho, e também entrou o... suíço Maxime Domingues, perdão, travei. Enfim, continuando. Esses entraram e mudaram um pouco a história do jogo. O Vasco foi para cima,
conseguiu um pênalti, mas infelizmente o Jair perdeu nesse lance. Chato, né? A gente sabe que o Jair é um excelente jogador. Ele entrou, mudou a história do jogo, jogou muito bem, deu alguns passes chaves ali maravilhosos, mas também temos outros destaques, né? Um dos destaques para mim do jogo, mais uma vez, claro, foi o lateral Paulo Ricardo. A gente tem que destacar, o garoto vem jogando muito bem. Já destacamos o goleiro do Bangu, que nem é o titular é o Alexander, mas como tem contrato para com o Vasco, não pôde atuar. E Vitor Brasil entrou no lugar dele e deu um show. Ele arrebentou, botou o jogo no bolso e segurou o placar de 0-0. Perguntado em entrevista, ele alegou: me perguntaram antes do jogo se eu estava pronto, e eu disse que já estava pronto há 150 dias. Palavras dele em entrevista após o jogo. Voltando a falar dos jogadores do Vasco, um dos pontos positivos foi a atuação do suíço Maxime Domingues. Ele teve números maravilhosos apresentados para vocês nessa tabela. Sim, ele deu a primeira finalização no alvo do jogo. Ele acertou todos os dribles. Para mim, foi uma surpresa muito grande. E vamos ver como vai ser o próximo jogo contra o Boa Vista no domingo. Galera, muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Agradeço de coração. Vou pedir para vocês mais uma vez se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificação e deixar aquele like, porque é muito importante para nós. E é isso. Juntos somos gigantes. Vasco!